Quando a gente fala em religião e quando a gente fala de doutrina religiosa, a gente não pode deixar de falar sobre liberdade religiosa. Então eu começo aqui a minha conversa com vocês falando exatamente sobre isso, falando sobre o entendimento da liberdade religiosa. Por que cada religião, por que cada entidade religiosa, por que cada credo pode atuar de maneira livre no seu segmento? Porque no nosso ordenamento legal nós temos aí o direito à liberdade religiosa. E a liberdade religiosa que ela é apregoada na nossa Constituição, ela não se exaure nela mesma. Eu costumo dizer que a liberdade religiosa ela é composta de 5 outros elementos, né? Sendo que esses elementos, que é a liberdade de crer ou não crer, a liberdade individual, o direito ao culto, o direito ao respeito à nossa religião e o direito de se reunir com outros para poder promover esse culto, né? Que é o direito de associação para promover esse culto, para promover a prática dessa religião. Então, quando a gente fala desses 5 elementos que trazem aí o conceito e o entendimento da liberdade religiosa, a gente entende que, uma vez que existe o direito do indivíduo de crer naquilo que ele quer, o direito dele de praticar aquela fé e o direito dele, junto com outras pessoas, promover aquele culto para a prática daquela fé, a gente está falando do trabalho que se concretiza através de uma entidade religiosa. Então eu costumo dizer que a entidade religiosa ela é a somatória do direito ao culto com o direito de crença, direito individual de cada um. E quando a gente fala do direito individual de cada um, a gente fala que eu tenho, por exemplo, o direito de crer numa determinada crença, o fulano de tal tem direito de crer no que ele quiser numa determinada crença X. Aqui no nosso país a gente tem esse direito. Eu costumo dizer também que a liberdade de crença ela é extremamente individual e interior do cidadão. Não tem quem me faça crer em algo que eu não queira ou que eu interiormente não creia. Eu posso ser obrigada a praticar uma religião diferente da que eu creio. E isso tem a ver, digamos assim, desde o âmbito familiar, né, no seio da família. Muitas vezes você cresce, nasce e é levado a praticar uma determinada religião, mas você vai crescendo, você vai ganhando maturidade, você vai percebendo que aquela religião não é o que de fato você crê. Então você pode ser até obrigado pelos seus pais a ir na igreja todo domingo, na igreja deles, mas não é aquilo que de fato você crê, e um dia você, quando tem autonomia, procura a sua crença.